Olá, sou o Valmir Fleischmann. Venho hoje falar para vocês sobre o uso da simulação na engenharia e o seu impacto na inovação e no desenvolvimento de produtos e processos. Falando um pouco mais sobre mim, sou engenheiro mecânico, atualmente sou diretor de operações da empresa VirtualKai. E através dessa apresentação eu trago para vocês um pouco mais da minha experiência de quase 20 anos nessa área de simulação de engenharia, o que ela tem auxiliado no desenvolvimento de produtos e processos. Fazendo primeiramente uma contextualização do mercado, né, sobre algumas tendências. Hoje a indústria precisa se preocupar com algumas tendências novas, né, que têm surgido. Por exemplo, a população ela tem se tornado cada vez mais urbana. É, Até 2050 se estima que 10 bilhões de pessoas estejam vivendo nas cidades. Uma outra questão importante a ser levantada são os requisitos ambientais, com a preocupação de emissões, eficiência energética e a população que quase 90% dela se preocupa realmente com a sustentabilidade ao ponto que trocaria de marca, de produto em função da sustentabilidade. Há também uma preocupação sobre a flexibilidade, né, no sentido de que as pessoas estão requerendo produtos mais customizados, que se encaixem dentro de uma preocupação individual, né, de atendimento de tendência. Conectividade, hoje, as empresas elas estão se digitalizando através da tendência da indústria 4.0, né, que tem surgido com vários aspectos, né, e isso tem impactado muitas vezes, inclusive, até na mudança do modelo de negócio. Novas tecnologias, onde cerca de 62% das empresas estão implementando IoT e gêmeos digitais atualmente, e até 2022, 70% das empresas terão gêmeos digitais. A inovação continua sendo uma forte tendência também, né, no desenvolvimento de produtos. E, por fim, o custos e qualidade, né, que ainda representa uma parcela importante, no sentido de que problemas de produto, problemas de qualidade ainda representam uma porcentagem bastante grande do dinheiro gasto pelas empresas. E o que a gente está tendo hoje em dia é uma explosão de complexidade, né? São muitos dados, muitas informações, e as empresas que têm usado essas informações para desenvolvimento de produtos, para entendimento das características do consumidor, elas têm se destacado, né? E basicamente hoje, através dessa quantidade enorme de comunicação, informações e dados, a gente observa, na verdade, que a indústria 4.0 tem se tornado uma tendência muito forte nas indústrias, né? E, por consequência disso, há alguns requisitos que impulsionam essa digitalização industrial, que é justamente o fato de as empresas hoje desenvolverem produtos e terem mais velocidade, né, com o uso da digitalização. Você trazer produtos antes para o mercado, por estar usando softwares, tecnologias que te habilitem essa velocidade. Um outro aspecto importante é a flexibilidade, né? Uma empresa grande atuando como se fosse uma empresa pequena, que é flexível, que muda muito rápido, né? Que entende uma tendência de alteração e faz essa mudança de uma maneira bastante rápida. Além disso, com a digitalização e essas novas tecnologias, a gente busca também melhoria da qualidade dos produtos, né? Fazendo uma previsão de falha, né? Antes que realmente o produto seja lançado. E também, por consequência, todo o aparato aí de tecnologia da indústria digital, levando ao aumento da eficiência, né, dos produtos e processos. E, por fim, novos modelos de negócio que, inclusive, acabam surgindo, né, dessa nova tendência. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de como o entendimento de uma indústria antes da transformação digital, né? Então, o setor
basicamente né, de engenharia com design, fazia o seu trabalho. Depois vem o pessoal da manufatura para tornar em realidade, né, aquilo que foi projetado pelo design. E por fim, você tem o uso do teu sistema. No caso aqui a gente está falando de um avião, mas pela indústria pré-digital, né, na indústria 4.0, esses itens são totalmente desconectados, né? Não há uma interligação entre eles e comunicação de dados e informações. No conceito da transformação digital, ou digital twin, a gente observa, na verdade, três aspectos que são relevantes, né? O digital twin de produto, o digital twin da produção e o digital twin da performance. Então, o produto, tudo que está vinculado ao design, ao teste virtual, né? Daquilo que você está produzindo. Na questão da produção, você tem a própria digitalização da sua fábrica hoje. Você pode entender, por exemplo, através do design, do layout de produção, entender e identificar gargalos da produção e através de uma simulação você reduzir esses gargalos, melhorar a eficiência de fluxo de material, né, da logística. E, por fim, a performance, né, como o gêmeo digital. Aqui, os produtos falam, geram informações e dados, e esses dados são usados, inclusive, para alterações, no design. Então, isso, basicamente, é o que forma uma plataforma colaborativa dentro do gêmeo digital. Dentro dessa característica, a gente percebe, na verdade, uma mudança, então, daquele exemplo do avião com o Digital Twin, a indústria digital, tanto o design como a produção, como o uso, eles estão totalmente conectados, né? O design gera informações para a manufatura de uma maneira digital, que leva a informação para o uso, e esse uso traz informações novamente e retroalimenta o sistema. Então, hoje realmente a gente vive a transformação da digitalização, do mundo digital, do digital twin, do gêmeo digital. Bom, aqui para mostrar para vocês um vídeo, né, que mostra um pouco dessa mudança de conceito na indústria. Trata-se de um demonstrador feito pelo nosso parceiro, né, a VirtualKai é parceira da empresa Siemens, e a Siemens tem um portfólio de produtos bastante interessante, uma empresa bastante completa na solução da digitalização. E nesse exemplo eu trago para vocês basicamente a integração do Digital Twin de produto e performance, né? É um exemplo de um micro-ônibus onde tem todo o aspecto de desenho, validação e performance através do sensoriamento do sistema, e esses dados do sensoriamento são usados para retroalimentar algumas mudanças no design ou também pelo controle, né, do design para identificar eventualmente momentos de manutenção e parada do sistema. Então, vocês podem perceber aqui que, na verdade, é feito todo um controle do sistema que armazena dados na nuvem. E aqui você visualiza, por exemplo, o micro-ônibus, né, com uma série de dados que são gerados pelos sensores de temperatura, ruído que é gerado internamente, informações de uso. E aqui no destaque a gente faz uma observação sobre o disco de freio, né? Existe um monitoramento da temperatura e através da simulação, do uso do sensoramento e da simulação, você consegue perceber se esse disco está operando dentro do padrão ou se ele foi usado mais do que o necessário, né? Se haverá necessidade da parada para fazer alguma manutenção do sistema, né? Então, é um sistema totalmente colaborativo e essa informação fica na nuvem disponibilizada para o controlador do sistema, né? Então, aqui mostra para vocês como que há uma tendência dessa manifestação entre digitalização, né, e controle de produto, onde seu produto se transforma como se fosse um ativo, né? E para falar um pouco também daquilo que a simulação ela pode ajudar, simulação de engenharia, que eu listo alguns itens, né, daquilo que realmente você pode obter como benefício.
desde o diagnóstico e prevenção de falhas do teu sistema, a diminuição do tempo de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, você utilizando softwares que simulam a tua engenharia, você consegue criar produtos e processos de uma maneira mais rápida, né? Por consequência, você também pode melhorar a qualidade e a confiabilidade dos seus produtos e dos seus processos, aumentar a durabilidade dos produtos, né? Um aspecto importante sobre a questão de atendimento de normas, né? Você, normalmente, a sua empresa, ela, né, vai ter algumas normas, alguns critérios que elas precisam seguir, e a simulação pode ajudar muito nesse sentido. Assim como também legislações, né? Principalmente as legislações ambientais e eh, integração com testes físicos, né? A simulação, ela é uma excelente ferramenta, mas que ela precisa estar integrada também aos testes físicos para fazer uma correlação e aumentar a precisão desse modelo virtual. A simulação também é usada para gerar inovação, por testar melhorias, né, de produto, de processo. É um braço, né, da indústria 4.0 que lista a simulação como uma das características, né, dentro do conceito. E, por consequência, a simulação também pode ser usada aqui para um critério de gerar mais retorno para a empresa através do aumento da eficiência de produtos e processos, redução de custos e aumento da lucratividade. E aqui, na verdade, eu trago para vocês um pouco daquilo que é possível você fazer através do uso da simulação, né? Desde análises estruturais, que você está preocupado com é, levantamento de tensões da tua estrutura, por exemplo, nesse engrenamento, né? Análises térmicas, onde você quer avaliar efeitos de troca de calor, como condução, convecção, radiação, né? Análise de fluidos, que você avalia questões de perda de carga, aerodinâmica, entre outras coisas, né? No escoamento de fluidos. Análise acústica, onde você pode prever virtualmente, é, você pode colocar um microfone virtual numa certa distância de uma fonte geradora de ruído para saber exatamente que ruído, né? Que escala de intensidade de ruído você está medindo nesse microfone. Análise de impacto, estruturas, principalmente voltada à segurança de veículo, análise de mecanismos, onde você tem um sistema se movimentando através das velocidades, acelerações e deslocamentos. Você consegue entender como que esse sistema funciona, quais são as tensões que são geradas nos componentes mais críticos. A análise de fadiga, que leva em consideração, te dá como resposta a vida do componente diante de um carregamento cíclico, né? Ou seja, a resposta de quantos ciclos o componente suporta até o início de uma trinca por fadiga. Avaliação de normas, né? Então a simulação ela também pode levantar aspectos de normas estruturais, de tombamento, capotamento de estruturas, e pode ser muito útil nessa direção. Simulação de processos de manufatura, desde a análise de fundição, passando por injeção de polímeros, até recentemente a manufatura aditiva, também como uma opção, a simulação de processo. Dinâmica veicular, que você avalia a performance do teu veículo, né, seja um veículo de passeio, um veículo comercial, dentro do projeto, né, e entender se ele vai responder conforme você imagina no projeto. A otimização topológica que encontra melhorias, né, no sentido de redução de peso, encontrando regiões do modelo que você poderia retirar material, permanecendo aí com a mesma performance estrutural. Avaliação de cooling HVAC, para você entender como que, por exemplo, num veículo, o sistema de ar-condicionado, o radiador, se eles estão tendo a performance térmica necessária. Medição experimental, que também correlaciona com boa parte desse mundo virtual, para você levantar dados, né, de deslocamentos, tensões, deformações, transformações de processo, quando você, por exemplo, tem
por exemplo, um sistema em dobra e solda, você transforma para fundido, ou metal para polímero, isso tudo a simulação também pode auxiliar na, na criação desse sistema. Comissionamento virtual, né? Hoje você pode utilizar a simulação para criar o código do CLP do teu sistema, então você faz inclusive até uma simulação de um sistema, conforme você visualiza aqui numa máquina, por exemplo, uma prensa, né? Você pode fazer essa prensa funcionar virtualmente e todo o sistema do código do CLP ele pode ser programado previamente através da simulação, né? O que te facilita muito, previne erros e fazer que você economize tempo na hora de desenvolvimento, no desenvolvimento da tua máquina. Também em relação a simulações envolvendo o sistema ADAS e veículos elétricos, que é uma tendência da indústria automotiva, você pode fazer toda a calibração dos seus sensores ADAS, também mudança de setup do seu veículo elétrico para avaliar a sua performance. A otimização multidisciplinar, que envolve uma otimização com várias dessas áreas que a gente tem falado e é uma combinação de fatores. Simulação elétrica, eletromagnética, aqui incluindo também a avaliação, inclusive atualmente, que é uma tendência de interferência, né, em sistemas. E por fim, simulação de processo, né? Você pode avaliar, por exemplo, um misturador e entender como que o seu sistema se comporta na obtenção de uma mistura perfeita num tempo reduzido. E a partir daqui, desse slide, eu mostro agora algumas aplicações, né, para ele ficar um pouco mais ilustrativo para vocês de como a simulação tem auxiliado no desenvolvimento de produto e processo, né. Então, o primeiro caso aqui mostra para vocês sobre a otimização de engrenagem, né. Aqui, na verdade, é um objetivo, né, reduzir custo na fabricação de engrenagens de polímero de alta resistência, que tem um custo mais elevado por tonelada, né? E para esse critério, né, é utilizado um software que faz análise do engrenamento, né, um software de elementos finitos, e a otimização topológica que faz a redução de massa. Então, você sai desse produto original observado conforme aqui, né, do lado esquerdo, e transforma ele para um sistema, um novo design mais leve, nesse caso com obtenção de 35% de redução de massa, e que ambos os designs eles passam pelo critério de aprovação, com a vantagem que o desenho otimizado você consegue economizar material. Se você está trabalhando aqui com um polímero, né, de alta resistência, na injeção, você já vai considerar esses espaços e você vai economizar em material. O que é importante destacar nesse trabalho, valorizando um pouco a atividade da VirtualKai, é que a otimização topológica desenvolvida nesse caso foi através do VirtualPyxis, que é um software que é desenvolvido pela VirtualKai e que é a nossa contribuição para a engenharia brasileira de um software nacional. Um outro caso interessante é a simulação é, de uma estrutura para avaliação do golpe de Ariete em tubulações, né? Então é muito comum você encontrar tubulações que você tenha problemas, né? Conforme a gente visualiza aqui, né? De frente de pressões que são geradas nessas tubulações devido ao golpe de Ariete. E através da simulação você tem o objetivo de encontrar esses pontos suscetíveis a falhas na tubulação, né? Então, você pode utilizar tanto um software que faz a determinação dessas pressões, né? Então, você desenha a tubulação, suas restrições, válvulas, né? Mudanças de direção de fluxo, etc., né? E você analisa a pressão nessa tubulação, você vai encontrar os seus picos e você pode depois usar um outro software que vai determinar se essa tubulação vai falhar com esse pico de pressão gerado pelo golpe de Ariete, né? E a grande vantagem é da simulação poder utilizar justamente mudanças, né, na própria simulação para você evitar a possibilidade de evitar esse problema através da proposição de melhorias, né. É muito relevante também o uso da simulação na área médica. É, aqui nesse caso, por exemplo, um estudo de uma prótese de quadril. E
E muitas vezes você, para desenvolver produtos como esse, você tem um custo elevado por se tratar de materiais eh, de alto custo, né? Ligas de titânio, ligas de cobalto, cromo. E, e aqui você pode utilizar o software de otimização, perdão, o software de simulação para você otimizar, né, o teu sistema. Mas, primeiramente, porque o software de simulação você consegue fazer os ensaios virtuais conforme as normas de validação desses sistemas, que são a norma ISO e a STM, né? Você representa o que essas normas elas prescrevem através de uma análise virtual e a simulação permite que você selecione, por exemplo, modelos ótimos em termos de rigidez e resistência, além do que, mais importante, que está destacado, que são os modelos críticos, né? Muitas vezes você tem para cada prótese ou implante, uma família, né, de produtos que variam em função, por exemplo, de diâmetros ou comprimentos ou, enfim, algumas variações geométricas, né? E dentro dessa família, muitas vezes é difícil você identificar qual que é o modelo crítico, que normalmente é aquele que vai para um teste físico. Então, a simulação ela te auxilia exatamente nesse sentido que você faz uma série de simulações das variações que existem na família, encontra o modelo mais crítico e é esse que depois vai para o teste físico. Lembrando que o teste físico normalmente é um teste de fadiga que leva muito tempo, é um teste demorado. E a simulação acaba, nesse sentido, ajudando, porque você não precisa fazer vários componentes como o teste físico para determinar qual deles é o mais crítico, né? Então, aqui mais uma aplicação também na área da saúde, né? Que mostrando a simulação, ajudando no desenvolvimento de produto. É uma outra aplicação na área de máquinas, né? Aqui mostrando, inclusive, um vídeo, né? Como que a simulação ela pode ser usada na na interpretação de um fenômeno, de um mecanismo, né? É, o comportamento dinâmico desse mecanismo, que é uma pá carregadeira, que na verdade ela tem um sistema, né, que funciona em função da necessidade de carregamento, por exemplo, aqui de uma estrutura, e esse sistema ele tem movimentos, né, posições, velocidades, acelerações, e que são geradas também forças e tensões no sistema. Então, através da simulação, você consegue captar essas informações e prever exatamente onde, né, são os componentes críticos, com que tensão, né, eles vão estar sendo representados, né, e a simulação auxilia justamente nessa direção de prever os níveis máximos de tensão que ocorrem nos componentes daqui do sistema, né. Um outro exemplo aqui é a otimização do funcionamento de um centro logístico. Através da simulação, você pode otimizar o espaço do centro logístico por colaboradores, equipamentos e veículos. Então, através da otimização de software que a gente chama de ABM, que é o Agent Based Modeling,
para simular a operação. Você pode parametrizar as variáveis de projeto, por exemplo, nesse caso é o número de funcionários em cada zona, que são 6 zonas ao total, e o número de caminhões. E você consegue, além dessa simulação do sistema, o centro logístico funcionando, você consegue otimizar esse uso, né, do centro, e que, por exemplo, em casos como esse, você tem melhorias de eficiência dos funcionários em 14%, usando a otimização, armazenamento de partes em 20%, dos caminhões em 13%, né, que isso representa uma melhoria bem significativa da performance, né, do funcionamento do centro logístico. Um outro exemplo destacado aqui é o uso da simulação para fazer testes virtuais da dinâmica veicular para calibração de ABS, né? Então você consegue visualizar, por exemplo, nesse caso, uma pista de baixo atrito com uma pista de alto atrito, e você usa o software virtual justamente para calibrar o teu sistema de ABS. Isso é feito através do software virtual, e e o uso da simulação é muito útil justamente para você fazer essa calibração sem usar tanto teste físico, que é complicado, né? De você muitas vezes deslocar o veículo, piloto, segurança, né? Toda a logística que é necessária. Então, o teste virtual para essa finalidade tem um aspecto muito importante nesse sentido. Uma outra simulação interessante nessa área veicular são os testes virtuais de ADAS, que é o Advanced Driver Assistance Systems. Nesse caso aqui, então, você observa um caminhão, uma carreta, que você tem, na verdade, alguns sensores localizados, né, em alguns pontos desse veículo, e o software de dinâmica veicular simula o comportamento, né, do veículo com esses sensores agindo para, por exemplo, para controle de cruzeiro na parte frontal para manter a velocidade, ou prevenção de colisões e detecção de pontos cegos, né? Então essa simulação novamente é muito utilizada para calibração desses sistemas ADAS, né? Diminuindo a quantidade de testes físicos para realizar essa finalidade. Além disso, a simulação dinâmica você pode também usar para critérios de avaliação de transporte. Aqui nesse caso, você tem uma carreta que ela tem alguns componentes, né, que representam massa e inércia em alguns pontos da carreta. E aqui é um caso de uma manobra, né, que é desenhada como uma dupla mudança de faixa, mas esse mesmo sistema pode ser usado para você avaliar o comportamento de um transporte e irregularidades que acontecem nas rodovias, mudanças de faixa, frenagens excessivas, curvas de alta velocidade, para saber se vai existir algum dano, né, alguma uma falha em algum dos seus componentes que estão sendo transportados, né? Inclusive a nossa empresa já fez alguns testes nesse sentido, inclusive fazendo a correlação com o experimental. Então é uma simulação bem importante que leva justamente essa característica de variação dinâmica da carga transportada, né? Outro tipo de análise, né, importante para a indústria agrícola, que apresenta essas estruturas chamadas ROPS, que é a Rollover of Protective Structure, ou seja, que é a estrutura que protege contra o capotamento, né? Você pode utilizar da simulação para poder fazer a sua aprovação pela norma, né? A estrutura, ela basicamente ela segue um critério segundo essa norma, né? Uma sequência de carregamentos, e quem prescreve essa sequência é a norma NBR ISO 5700, e através do software você simula essa sequência de carregamentos, né? E, e através da simulação você pode identificar se a estrutura realmente vai estar passando ou não vai passar, que modificações que você precisa executar para que isso seja corrigido, né? Como variações de espessuras ou mudança de material. E por fim, você tem uma estrutura
depois de adotadas as melhorias, uma estrutura final aprovada e que você economiza recursos na realização de testes físicos. Lembrando que teste físico, normalmente você vai deslocar a estrutura para um laboratório, você não tem a garantia muitas vezes se ela vai ser aprovada ou não, ou seja, tem todo o aspecto da logística, do deslocamento, se não passar você vai ter que fazer de tudo, vai ser fazer novamente. E a simulação, ela tem essa vantagem de você proceder com esse trabalho no ambiente virtual, onde a mudança acontece de uma maneira bem mais facilitada. Um outro exemplo bastante interessante é o teste virtual de impacto frontal de um veículo, né? Então, veja como a simulação é importante para vários setores da indústria, né? Não só o veicular, mas como a gente já falou de outras áreas. Nesse caso específico, você tem, por exemplo, né, hoje em dia, normas que prevêem, né, a segurança no impacto frontal e muitas vezes você consegue melhorar a característica, né, a qualidade desse veículo nesse impacto, mudando a qualidade do aço, né, trazendo aços de alta resistência. Então, nesse caso aqui, houve uma alteração do aço de alta resistência para estruturas como do para-choque, da saia lateral, né, da longarina, e no impacto frontal, né, a gente observou, comparando com outros aços convencionais, aquilo que realmente obteve de melhoria. Então, a aplicação desses materiais como o Dual Phase 1000, Dual Phase 1200, 1200 e o nióbio PHS, né, que é um material que chega a quase 2000 megapascal de resistência mecânica, você teve um ganho, a gente teve um ganho, perdão, muito importante de uma estrutura mais leve, 15 quilos mais leve, com uma 67% de redução na intrusão no ponto de descanso do pé esquerdo, né? Então, onde você apoia seu pé lá lá no veículo, né? Durante na direção, naquele ponto ali, é, esses aços de alta resistência fizeram reduzir essa intrusão. E quanto maior a intrusão, maior, maior pode ser o dano, né, para o passageiro, né? Porque devido ao impacto frontal, toda essa massa, né, de componentes, motor, etc., que vem na direção do passageiro. Então mostra que a simulação, ela inclusive pode te auxiliar nesse projeto, né? Porque você pode ter uma incerteza que uma mudança, né, para esse tipo de aço, né, se ela vai ser efetiva ou não. A simulação ela te mostra realmente que vai ser efetiva, então ela te traz esse benefício, né, de inovar, né, sem o risco de estar fazendo uma implementação que não funcione. Outro exemplo interessante que nesse caso o impacto lateral, novamente usando um material de aço de alta resistência, que é o nióbio PHS, na coluna B do veículo, que é essa coluna aqui, né? E a ideia aqui é observar na lateral do veículo, que tem menos espaço que na frontal, né? Uma região de pouco espaço de deformação, quanto que a intrusão, né? É como a distância que essa deformação atinge, né? Na direção do passageiro, quanto que ela diminui com aço de alta resistência. Aqui dá para se perceber uma redução de 7%, que é significativa. Inclusive, dá para perceber pela deformação de uma estrutura menos curvada, né? Ou seja, a estrutura em aço de alta resistência na coluna B, ela foi mais efetiva, né? Então, mais uma aplicação interessante da simulação para essa finalidade. Agora, falando um pouco da área de óleo e gás, né? Quando vai produzir uma válvula, né? Você tem que seguir o critério da norma NBR 15827. E aqui se tem o uso da simulação numa válvula dupla portinhola, justamente para avaliar tanto o aspecto de tensão, quando a válvula está fechada e existe um critério de sobrepressão, quando ela está aberta, para fazer o cálculo de perda de carga através do escoamento do fluido, né? Interessante observar, porque muitas pessoas até falam, poxa, mas a simulação ela não funciona, né? Nesse caso específico, foi feito também um teste experimental, tanto da parte estrutural, com a medição de extensometria, quanto da parte de CFD, colocando sensores aqui para medir a perda de carga, e a correlação do virtual com o experimental foi muito boa, né? 97% para CFD,
da análise de fluidos, e 98% da análise de deformação em elementos finitos, que é estrutural. Então, mostrando que realmente a simulação, quando bem feita, numa metodologia, ela não só te auxilia na melhoria, como ela te mostra um resultado preciso, né? Para que você tenha confiança que essa melhoria realmente ela pode ser executada com segurança, né? Ainda também mostrando agora uma aplicação, né, da simulação na área de eletrodomésticos, né? Aqui o objetivo é aumentar a temperatura interna do forno, né, melhorando seu desempenho no funcionamento. E para isso você pode utilizar também a análise CFD, que é a análise de fluidos, para otimizar o funcionamento do forno, né, através de uma melhoria na distribuição do fluxo do ar interno. É, e essa mudança, né, que você faz, por exemplo, do sistema de ventilação, do posicionamento dele, né, mudanças geométricas, né, nesse caso específico, teve um aumento de 32% na temperatura interna, com a otimização desse projeto via SFD, o que é importante para um caso de um forno, para que você não tenha regiões com baixa temperatura que vai fazer com que o teu pãozinho ali não asse da maneira correta, né? O teu bolo, né? Então, mais uma aplicação interessante da simulação também. Outro caso interessante de simulação é na observação da aerodinâmica de um veículo, né? Nesse caso aqui, a gente está observando o escoamento do ar forçado através da superfície de um retrovisor e há uma interpretação para saber, através da análise CFD, se o escoamento de ar turbulento, que é o ar, né, um escoamento desorganizado, através da superfície vai poder gerar algum ruído, né? E esse ruído, muitas vezes, é indesejável na aprovação do veículo, né? Então, a simulação, ela pode, além de simular esse cenário, ela pode prever diferentes geometrias desse retrovisor para que você compare, né, quais são os resultados, né, para entendimento das melhorias que podem ser obtidas, né? Outro caso da área automotiva. Além disso, né, na automotiva também, você pode fazer uma simulação que é o que a gente chama de HVAC, que é Heat Ventilation Air Conditioning, que você consegue simular, por exemplo, a saída de ar do sistema de ar condicionado, né, no ar, para saber quão efetivo a temperatura está variando no cockpit do veículo, né? Então você tem um tempo, né, necessário para que, né, a temperatura ou esquente ou esfrie no interno, né, do veículo, em diferentes pontos, né? E para isso você dimensiona até as suas saídas de ar, né, os posicionamento, o formato das aletas, né? E a análise CFD você consegue simular essa distribuição do fluxo de ar interno, né? Para entendimento de como a temperatura varia tanto em função do tempo como na posição do veículo, né? E há casos, né, que a simulação, você alterando esses critérios de projeto, você consegue é, atingir a temperatura desejada para o passageiro, né, para que ele fique confortável dentro do veículo, né. Mais uma aplicação aqui da área automotiva também. Agora passando um pouco para a área de processo, né, alguns exemplos, né, interessantes. Aqui falando na área de farmacêutica, né, para otimização do recobrimento de comprimidos, né? Então, se usa uma metodologia chamada DEM, a simulação DEM, que é a Discrete Element Method, que você, na verdade, faz a simulação através de partículas, né? Cada comprimido aqui é uma partícula. O sistema de recobrimento tem um spray, né? Que faz com que essa, esse produto vá até o comprimido através desse spray e através da simulação você consegue avaliar a rotação do tambor, as aletas laterais, né, conforme que o quão efetivas elas são, enfim, vários critérios, né, do projeto, né, do tambor, do funcionamento do sistema que você pode prevenir com a simulação. Além disso, você também pode melhorar a qualidade, né, do processo, reduzindo não uniformidades e defeitos, né, que eventualmente pode ocorrer
durante o recobrimento, que, por consequência, você reduz custo e aumenta a eficiência do teu processo, né? Então, um exemplo interessante da área farmacêutica e, novamente, de como a simulação auxilia no desenvolvimento de produto, nesse caso, também em processo. Uma outra situação bastante importante, que é também com o uso da tecnologia de DEM, é na simulação de funcionamento de um transportador helicoidal. Aqui tem muitas aplicações na área, né, de minérios, principalmente na área agrícola, né, transporte de grãos, e através da análise DEM, né, também você pode avaliar esse transporte de partículas, né, determinar, por exemplo, qual é o torque necessário para o transportador, né, para atingir a tua vazão que você acha necessário, formação também de empacotamento de partículas na região que faz esse recebimento do material, né? E, por fim, a simulação pode ser usada como resultado aqui de melhoria de processo, né, aumentando a eficiência dele. Muitas vezes, inclusive, atingindo, através da mudança geométrica, né, do helicoide, diâmetros, enfim, né, distância da, entre os diâmetros das estruturas, para que você tenha uma melhor performance do sistema, né? Passo da hélice, por exemplo. E isso tudo pode ser usado como melhoria de processo. Outro caso interessante aqui no desenvolvimento é a análise aerodinâmica de um gerador eólico, né? Que você, muitas vezes num parque eólico, né? Você precisa também estar ciente da melhor posicionamento da instalação de cada uma das torres, né, para maximizar a energia gerada. E a análise CFD ela pode ser usada para minimizar o que a gente chama de wake effect, que nada mais é que o fluxo de uma turbina que pode gerar influência negativa em outra, né? E isso acaba reduzindo a capacidade de produção de energia do parque eólico se não for bem dimensionada. Então, a otimização aqui do posicionamento de onde são instaladas a cada uma das torres, num caso específico, aumentou em 8,5 o AEP, que é a Annual Energy Production, ou seja, a energia produzida anualmente, ou seja, aumento de 8,5% da eficiência de produção energética desse parque eólico. Então, através da simulação, você pode tanto simular o efeito, né, aerodinâmico das pás, como a influência de uma torre com a outra, né, para diminuir o chamado wake effect. Uma outra aplicação também na área de processo na área de misturadores, né, que um exemplo que inclusive a VirtualKai tem rodado com muita frequência. Você aqui, na verdade, você simula o teu fluido, né, e aí você tem um impeller, né, que é um misturador, que é o sistema que faz a mistura, e muitas vezes você, com pequenas alterações dessa hélice do impeller, como diâmetro, ângulo de pá, posicionamento, você pode melhorar muito, né, o teu sistema, que nada mais é que você atingir uma mistura, né, ideal, mais rápida, que por consequência você reduz também o consumo de energia. Não só os impelidores, mas também as chicanas ou esses defletores podem ser também alterados, né? E por fim você ter essa mistura perfeita, né, atingida de uma maneira mais rápida. Em casos já rodados, você pode ter até ganho de 30% na eficiência do teu sistema, ou seja, você atinge a mistura 30% mais rápido. Você pode aumentar, teu misturador pode ser usado para novas receitas, enfim, né, você aumenta a eficiência do teu sistema. Uma outra análise importante também dentro da área de óleo e gás é a análise de vedação de uma válvula, né? Hoje você vê que a simulação ela tem se tornado cada vez mais complexa, né, multifísica, né, e que nesse caso é uma análise combinada de fluido e estrutura. Então, o que que acontece aqui que a pressão operacional, né, que vai aumentando, o teu sistema pressiona esse diafragma, né, contra esse êmbolo, né, e que se move para baixo, né, na hora do fechamento, e isso faz com que o fluido não seja vedado, né, nessa região,
você interrompa o fluxo, né? Então, aqui é uma maneira de você observar se essa vedação vai funcionar corretamente ou não, né? Então, você consegue ver através da simulação o funcionamento da válvula, né? E saber se exatamente durante o fechamento esse diafragma vai realmente, que é uma peça normalmente de borracha, né? Vai, vai vedar o sistema ou não, né? Então, novamente aqui você visualizando o fluxo em um determinado momento, quando o diafragma encosta nessa região inferior, há uma interrupção do fluxo. Então, um exemplo bem interessante aí para uso da área de óleo e gás também. Além disso, você pode usar também na área, né, médica ou, né, como critério de projeto aqui um inalador, né, uma análise bem interessante, que você pode otimizar os ângulos de spray de um inalador bucal. Além disso, você pode variar os tamanhos, as distribuições das partículas, né, que estão sendo aspergidas, né, também a composição. E aqui você consegue visualizar como resultado, por exemplo, né, qual que é a espessura do filme que se forma, né, em vermelho maior, é, no caminho, né, que esse spray vai chegar até o pulmão, né? Então, o teu objetivo é aumentar a quantidade de dose que chega até o pulmão, então você sabe se uma variação de ângulo, de spray ou de composição, isso vai melhorar ou piorar, né, a tendência de recebimento desse remédio que chega até o pulmão, né? E a simulação pode ser útil justamente nesse sentido, nessa variação, né, do critério de projeto do spray, para ver o que isso melhora, né, no teu sistema. Uma outra aplicação bastante interessante aqui é na área de iluminação em LEDs, né, que você pode variar o formato, né, através de uma otimização dos dissipadores de calor para atingir exatamente a temperatura desejada do LED, que não pode ser, por exemplo, nessa aplicação maior que 100 graus. Então, o objetivo dessa análise aqui é você saber qual é a quantidade mínima de material, né, do dissipador para que você tenha a temperatura desejada no LED, né? Então, você faz isso também através de uma análise CFD, né, uma troca térmica, e você entende, por exemplo, o que é essa geometria que é ideal para que você não tenha o problema de temperatura máxima, né? É um exemplo interessante de otimização, né, atuando diretamente com uma análise de fluido e mostrando como que isso pode ser eficiente no desenvolvimento de produto, porque você faz isso de uma maneira automatizada, né, essa mudança geométrica, né? Aqui também um exemplo de análise térmica, né, um caso de um ventilador de um laptop, né, você apoiando nessa base, né, você pode avaliar o efeito térmico combinado aqui de convecção e condução para saber se a distribuição de temperatura, né, está ideal ou não, né. Então, para componentes eletrônicos, por exemplo, né, a circulação interna de ar ou externa nesse caso, né, se elas são efetivas ou não, né. E, novamente, a simulação auxilia na verificação do funcionamento do sistema e também pela redução da quantidade de testes físicos necessários aí para a validação final. E por último, o slide aqui mostrando para vocês também um pouco daquilo que a gente tem observado na impressão 3D, né, que você hoje em dia tem com muita frequência, não só para materiais à base de polímeros ou metais, que tradicionalmente você tem designs como esse que são usinados ou fundidos, né, e através da simulação, uma otimização topológica, né, você pode criar designs totalmente inovadores, mais leves, né, aqui nesse caso 15% mais leve, né, com o mesmo fator de segurança e menos etapas de produção, e uma peça que vai ser feita por impressão 3D, que é uma peça, por exemplo, no sistema de um avião, e que realmente hoje também é uma tendência natural daquele que a gente chama de Design for Additive Manufacturing, ou desenho para impressão 3D. Também o uso da simulação e da otimização para criar esses designs inovadores. Bom, por fim, eu agradeço aí a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, né? Trouxe bastante exemplos aqui de aplicação da simulação no desenvolvimento de produto e processo. Deixo aqui também os meus contatos, né, o meu e-mail, meu telefone, o site da nossa empresa, e qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem
encaminhar para mim, né? E realmente foi um prazer ter participado desse evento. Um abraço a todos e até logo.